uma das habilidades fundamentais para a realização de tarefas, a realização de projetos, de planejamento, de relacionamento e principalmente de aprendizagem é a memória. A memória, ela é a capacidade de reter informações para usarmos, né, em realizações de tarefas e eventos futuros, e principalmente na aprendizagem. Nós vamos falar aqui de 3 memórias: a memória de curto prazo, a memória de longo prazo e a memória de trabalho. A memória de curto prazo armazena temporariamente pequena quantidade de informações por segundos. Tem um estudo bem antigo do psicólogo George Miller que era intitulado O Número Mágico 7 mais ou menos 2. Então, para ele, o máximo de itens que podemos armazenar na memória de curto prazo era entre 5 a 9 itens. Mas pesquisas mais recentes diminuem essa quantidade, que no máximo de 3 a 5 ou 3 a 4, que varia um pouquinho dos resultados dessas pesquisas, que podemos armazenar na memória de curto prazo. Isso se não fizermos estratégias de repetição, né, para que ela fique um pouquinho mais e chegue até a memória de longo prazo. Então, aqui um exemplo. Lembrar de um número de telefone logo após ouvi-lo, né? É um exemplo. A gente ouve esse número e anota. Uma pessoa chega e diz assim: anota meu nome completo. Aí eu escuto o número completo, o nome completo da pessoa e anoto o número completo. Poucos minutos depois, com certeza, essa informação não vai mais estar na minha memória, porque é temporário, né? Então, a não ser que eu faça uma associação, faça estratégias de repetição, aí sim eu consigo manter por um pouco mais de tempo. A memória de trabalho, que é muito importante, principalmente nós que somos professores, para vermos se essa memória está bem estimulada nos nossos alunos, porque ela tem uma influência muito grande, né, na aprendizagem, ela é muito importante. Função, ela manipula ativamente informações para tarefas cognitivas como leitura e resolução de problemas. Como assim? Por exemplo, eu estou fazendo uma resolução de um problema de matemática, uma equação. Eu preciso reter algumas informações dos primeiros cálculos para conseguir resolver até o final essa questão. A leitura de uma frase longa, né? Para poder ter a compreensão dessa frase, eu preciso reter as primeiras informações até eu chegar no fim da frase e poder ter a compreensão daquela frase completa. Então, assim, é uma memória que eu digo assim, é uma memória de curto prazo em ativação, né? Então, ela é uma memória muito importante para a aprendizagem e precisa estar sendo bem estimulada. Importância, fortemente associada ao desempenho escolar. Então, qual é a dificuldade? Déficits nessa memória podem impactar a leitura e escrita. Então, é uma memória que a gente precisa estar ali atenta para saber se está bem estimulado nos nossos alunos. A memória de longo prazo, a função importantíssima dessa memória é armazenar informações por períodos prolongados, de horas e anos, né? Por horas e anos. Claro que essa memória ela tem aprofundamentos, tem tipos de memória de longo prazo que a gente não vai entrar aqui, mas o exemplo, saber ler, escrever ou lembrar de eventos passados importantes, né? E é essencial para a consolidação. Quando a gente consolida, a gente está ali aprendendo um assunto. Vocês estão aqui, vocês estão aprendendo como alfabetizar dentro de evidências. Então, vocês estão ali em ativação da memória de trabalho, buscando informações na memória de longo prazo, porque com certeza vocês têm conhecimento prévios sobre esse assunto. Então, vocês fazem esse resgate, está na memória de longo prazo, e ali vão estudar, vão se aprofundar. Aqui não vai ser um único meio de que vocês vão estudar sobre essa prática de alfabetização baseada em evidência,
E com certeza vai ter repetição e vai ter a consolidação desses conhecimentos. E claro que vocês sempre vão ter que estar estudando. O professor nunca para de estudar. Sempre a gente tem que estar estudando. Porque se não ficarmos ali estudando, renovando nosso conhecimento, aprimorando, aqueles neurônios, eles morrem, né? Sempre tem neurônios morrendo e tem neurônios nascendo. Então, a gente precisa fortalecer as sinapses desses conhecimentos. Se eu quero ser uma professora que tenha prática baseada em evidências, procura caminhos aonde é mais eficaz e tem mais qualidade para o meu aluno consegue aprender mais rápido e com mais eficiência. Então, assim, eu tenho que estar ali todo o tempo fortalecendo esses conhecimentos, essas sinapses, para elas não morrerem, né? Porque é um processo natural, né? Vários neurônios morrem e vários neurônios nascem. Então, a gente tem que estar fortalecendo essas sinapses dos conhecimentos, né, as nossas memórias. Então, é preciso. E como é que é para esse caminho? Como diz aqui, né, na frase, serve como porta de entrada para a memória de longo prazo. Como a memória de curto prazo serve de porta de entrada para a memória de longo prazo. Então, justamente é esse caminho que temos que fortalecer, né? Aqui a gente recebe a informação, a gente tem o processo de repetição, né? A gente vai se desafiar a estar fazendo feedback desse nosso conhecimento, fazendo um feedback se realmente nós estamos aprendendo aquele assunto, vamos nos aprofundar mais em livros relacionados a esse assunto, e assim vamos consolidar essa aprendizagem, né? E naturalmente vai para a nossa memória de longo prazo, né? Ela entra ali pela memória de trabalho, ativamente, porque a memória de trabalho é a memória de curto prazo em ativação. Né? Então, aqui, quando nós estamos recebendo essa nova informação, nós estamos aqui na memória de trabalho. Claro que ela faz um resgate lá nos nossos conhecimentos prévios, o que a gente já sabe sobre esse assunto, né? Para dar mais força para essas sinapses que estão sendo construídas, estão sendo fortalecidas. Então, vamos para o próximo slide.